Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Crono da Madruga. Eu sou a Larissa e te conto histórias todos os dias. Para apoiar as nossas histórias, se inscreva no canal ou no podcast, deixa um like e se quiser contar a sua história, o link está na descrição. Hoje vamos ler uma outra creepypasta do Reddit e hoje é de um perfil diferente, esse é do Eerie Nightmares US. A tradução está feita pela própria plataforma do Reddit, então se tiver algo que eu precise pontuar, eu conto pra vocês, mas creio que está tudo certinho. Tinha muita gente elogiando essa creepypasta nos comentários. Eu não leio o texto em si, mas eu gosto de dar uma olhadinha nos comentários. Então eu tô bem ansiosa pra poder ler essa. E vai ter uma atmosfera, acho que diferente, por ser de um outro perfil, né, do que a gente tá acostumado a ler. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o meu óculos, minha visão tá doendo um pouquinho hoje. O título da nossa história é: Mandaram a gente ficar em casa. A gente não deveria ter dado ouvidos. No fim de semana que tudo começou, eu estava completamente desligado. Decidi ficar em casa, longe do celular, das redes sociais, de tudo. Só eu, o sofá, café quente e o barulhinho da chuva fraca na janela. Eu tô assim hoje, gente. Tá chovendo bastante aqui em São Paulo. Primavera, cafezinho, bastante chuvinha e historinhas de terror. Red Pine Falls sempre foi assim aos fins de semana. Quieta, meio esquecida, andando no ritmo lento de sempre. Eu morava num prédio velho, daqueles que parecem parados no tempo. Meus vizinhos eram gente boa. A senhora do 104 passeava com o cachorro toda manhã. O moleque do B13 estava sempre de skate no estacionamento. Um casal lá da rua brigava alto, mas sempre fazia as pazes no dia seguinte. Alô, polícia? Foi no domingo que eu vi o alerta. Não ouvi nenhum som. Só percebi uma mudança na luz da sala, como se algo tivesse piscado. Olhei para a TV, que estava desligada, e ela tinha ligado sozinha. A tela mostrava um fundo vermelho com letras brancas estáticas. Alerta de emergência. Não saia de casa. Permaneça desligado. Evite janelas. Aguarde instruções. Peguei meu celular por reflexo. Mostrava exatamente a mesma mensagem. Mesma cor, mesma fonte, sem som, sem sirenes, sem explicação. Só aquele texto. Minha primeira reação foi rir. Parecia um erro do sistema. Talvez um teste mal programado. O governo vive fazendo simulações, né? Principalmente em cidades pequenas como a nossa. Mas quando tentei mudar de canal, a TV travou. O botão de ligar não funcionava. Meu celular também travou. A tela piscava, depois voltava para o alerta. Reiniciei, mas o mesmo aviso reaparecia como se estivesse gravado no próprio sistema. Olhei pela janela, esperando ver alguma movimentação, alguma reação coletiva, mas estava tudo igual. Umas poucas luzes acesas nos prédios vizinhos, mas ninguém na rua. Nem o som da senhora chamando o cachorro, nem um skatista, nem o casal discutindo. Só um silêncio espesso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Voltei para o sofá com o celular na mão. Tentei abrir qualquer aplicativo, mas nada funcionava. Tudo congelado. Liguei o rádio velho que tinha na prateleira. Assim que ligou, a voz do locutor foi interrompida. E a mesma frase do alerta começou a se repetir como um mantra suave e sem emoção. Não saia de casa. Permaneça desligado. Evite janelas. Desliguei na hora. Daquele momento em diante, tudo em mim queria dizer que era só uma falha técnica, uma coincidência, mas tinha algo errado, muito errado. Na manhã seguinte, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não um silêncio comum, era algo mais pesado, como se o som tivesse sido sugado da cidade. Até os pássaros não estavam cantando. Levantei devagar, abri a janela e olhei para fora. O céu estava nublado, mas sem sinal de chuva. As ruas estavam limpas, as casas exatamente como sempre foram, mas ninguém à vista. Sem carros, sem portas abrindo, sem passos na calçada. Parecia que todo mundo simplesmente tinha sumido ou decidido ao mesmo tempo ficar em casa. Até o cachorro da senhora do 104 não estava mais latindo. O mais estranho era que as luzes da maioria das casas ainda estavam acesas, mesmo de manhã, como se as pessoas ainda estivessem lá dentro, só que imóveis. Fiquei observando por alguns minutos, esperando alguma movimentação.
quando percebi uma cortina se movendo no apartamento do outro lado. Senti uma onda de alívio, mas o alívio durou pouco. A cortina se moveu com uma lentidão exagerada, como se estivesse sendo puxada por alguém que não tinha muita certeza do que estava fazendo. E então, através do vidro, vi um rosto. Era o Sr. Larkin, dos 202. Ele só estava olhando fixamente para o céu, sem piscar, sem expressão. A cortina desceu de volta lentamente e a janela foi fechada. Voltei para dentro e tentei fazer uma ligação. Liguei para minha irmã, para o meu amigo Mark e depois para a linha principal da cidade. Todos os números chamavam, mas ninguém atendia. Até que uma ligação conectou. O nome da minha irmã apareceu na tela do celular. Atendi na hora. Alô? Silêncio. Uma voz surgiu, mas não era dela. Era grave, suave, estranhamente calma. Está tudo bem agora. Fique em casa. Aguarde instruções. Desliguei na hora. Não sei por que me assustou tanto. Não era uma ameaça. Era o tom. Calmo demais. Controlado demais. Como se alguém tivesse sido treinado para me acalmar. Mas eu não estava calmo. E algo me dizia que eu não deveria estar. Pouco depois, ouvi passos no corredor. Fui até a minha porta e olhei pelo olho mágico. Era o adolescente do B13, o moleque do skate. Mas ele não estava com skate. Ele só andava devagar pelo corredor, olhando para cada porta. Chegou na minha, parou por alguns segundos e depois sussurrou algo baixo demais para eu entender. Depois continuou andando até o fim do corredor e sumiu pelas escadas. Abri a porta um pouco e chamei por ele, mas ele não respondeu nem virou a cabeça. Aquela noite foi ainda mais estranha. As luzes da rua piscavam como uma lâmpada prestes a queimar. No momento de nervosismo, gritei pela janela perguntando se alguém sabia o que estava acontecendo. Nenhuma resposta. Mas na distância, ouvi o som de uma porta abrindo, e depois outra. De repente, em todo o quarteirão, várias portas começaram a abrir lentamente. As pessoas saíram de suas casas, mas não falavam, não interagiam. Só caminhavam em silêncio pela rua, olhando para cima, pro nada, como se estivessem esperando algo cair do céu. Lá estava o Sr. Larkin, parado no meio da rua, ainda com aquela expressão vazia. A senhora do 104 estava ao lado dele com o cachorro, que agora estava deitado imóvel, com os olhos abertos. O adolescente também estava lá. Ninguém mais se mexia. Fiquei ali observando com o coração disparado. Então, como se tivessem recebido uma ordem invisível, todos voltaram para dentro ao mesmo tempo. Fechei as cortinas, apaguei as luzes e sentei no chão da cozinha. Algo estava acontecendo e não era só um simples alerta. Ninguém parecia assustado, e isso era o que mais me incomodava. Era como se tivessem aceitado uma nova regra, uma nova lógica, e eu era o único que ainda não tinha sacado qual era. Acordei no dia seguinte com uma sensação estranha no corpo. Não era dor nem cansaço, mas uma espécie de peso nos ombros, como se o ar estivesse mais denso. O teto parecia mais baixo, o silêncio não era mais estranho, era o novo normal. Levantei da cama com dificuldade, tomei um café que tinha gosto de papel e fui até a porta. Quando tentei girar a maçaneta, ela não se mexeu. Tentei de novo com mais força, nada, estava trancada por fora. Isso não fazia sentido, não tinha fechadura do lado de fora da porta. Pelo menos, não que eu soubesse. Empurrei, bati, forcei, nada cedeu. Fui até a janela da sala e tentei abrir, mas percebi que o vidro estava diferente. Não refletia direito. Era como se uma película tivesse sido colada do lado de fora. Peguei um martelo no armário e bati com força. O vidro rachou, depois quebrou, e um vento frio entrou pela abertura. Mas o ar tinha um cheiro estranho. Não era poluição nem mofo. Era doce, quase perfumado, mas artificial. Um cheiro que fazia tudo parecer limpo demais, como se o mundo tivesse sido higienizado à força. Olhei pela fresta e vi o carteiro. Ele andava devagar, com passos regulares, sem carregar nada nas mãos. Passou pelas caixas de correio, mas não colocou nada em nenhuma delas. Só caminhou até o fim da rua e parou. Ficou ali, olhando para o nada. Fiquei observando até ele se virar e voltar pelo mesmo caminho, no mesmo ritmo. Quando passou pela minha janela, olhou diretamente para mim. Não com surpresa nem choque, só ficou me encarando como se eu fosse o estranho dessa história. Tá me parecendo muito aquela série da Apple TV, da Carol. Não sei se vocês lembram o nome, eu esqueci. Mas muito boa, super recomendo se vocês gostam
de séries da Apple TV, que pra mim são as melhores. Sim, eu tô amando usar o Apple TV, tem séries muito boas. Essa é uma excelente indicação. Se eu lembrar o nome, eu deixo escrito aqui pra vocês. Vocês sabem, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a minha memória ela é bem ruim. Fechei a janela e fui pra cozinha. Liguei o micro-ondas para esquentar alguma comida, mas o painel mostrava algo estranho. Em vez de números ou funções, aparecia a mesma mensagem do alerta. As palavras se repetiam. Permaneça em casa, aguarde instruções, está tudo bem agora. Parece o pessoal passando Doom em todos os lugares. Daqui a pouco vai tá passando Doom em algum lugar. Desliguei o aparelho na hora. Olhei em volta, a TV estava desligada, mas piscando, como se estivesse tentando ligar. Meu laptop não ligava mais. O rádio tocava estática, com sussurros que eu não conseguia identificar. Fui até a porta de novo, a maçaneta ainda quebrada. Comecei a me perguntar se alguém tinha feito aquilo durante a noite, mas quem? E por quê? Peguei uma faca de cozinha, não para me proteger, mas porque a ideia de estar preso na minha própria casa começou a pesar de verdade. Não pela falta de liberdade em si, mas pela ausência de qualquer explicação. Mais tarde, ouvi barulhos no corredor, passos lentos e alguém sussurrando. Cheguei perto da porta e escutei com atenção. A voz repetia quase como uma criança aprendendo uma frase nova. Está tudo bem agora, você está seguro. Fui até o olho mágico, era a mulher do 103. Ela estava indo de porta em porta, encostando a testa na madeira e dizendo aquelas palavras suavemente. Depois sorria e continuava. Seu rosto parecia sereno demais, como se estivesse alcançado alguma paz forçada. Quando chegou na minha porta, fez o mesmo. Disse as palavras, encostou a cabeça e ficou ali por 1 minuto, quieta, até ir embora. Fiquei imóvel por um bom tempo. Quando finalmente consegui sair do chão, percebi algo ainda mais perturbador. Todos os espelhos da casa, no banheiro, na sala e até atrás da porta do armário, estavam embaçados. Nenhuma janela tinha condensação, não tinha vapor, mas os espelhos pareciam ter sido tocados. E no centro de cada um tinha uma marca, como se alguém tivesse escrito uma única frase com o dedo: fique em casa. Era como se a mensagem estivesse tentando entrar em mim de todas as formas possíveis. Pela tela, pelo som, pelo cheiro, agora até pela reflexão. Não dormi nada naquela noite. O mundo lá fora parecia mudo e dentro de mim algo começava a se mexer. Não era exatamente medo, era dúvida. Como se uma parte da minha mente estivesse começando a pensar que talvez, só talvez, eles estivessem certos e que eu realmente deveria só ficar em casa. Comecei a perder a noção do tempo. As horas não passavam mais como antes. O céu mantinha aquela tonalidade acinzentada, nem noite nem dia, como se o mundo tivesse sido colocado em espera. A comida estava acabando, a luz da geladeira piscava, como se até a eletricidade estivesse com medo de ficar ligada. Eu não recebia mais alertas novos, mas a mensagem original continuava piscando em todos os aparelhos e ainda funcionavam. Até nos que estavam desligados. Tinha virado uma espécie de fantasma. Na 4ª noite, ouvi batidos na janela da cozinha. 3 batidinhas secas, depois silêncio. Não consegui ver ninguém lá fora. Pela fresta, só dava para ver as ervas daninhas altas da horta comunitária e o contorno imóvel de um carro abandonado. Mas tinha algo naquelas batidas. Não era aleatório. Era humano. Medido. Como se estivessem sendo usadas para chamar minha atenção, não para me assustar. Na manhã seguinte, uma folha de papel foi empurrada por baixo da minha porta. Era uma carta escrita à mão com letras trêmulas. Dizia: se você ainda pensa por si mesmo, desça ao porão do bloco C. Traga papel sem aparelhos. Estava assinada apenas com o nome: Clark. Pensei em 1000 formas daquilo ser uma armadilha, mas no fim, a ideia de ficar ali preso e sozinho era pior. Saí pela janela da lavanderia, que ficava nos fundos e ainda tinha uma tranca simples. Caminhei pelos fundos do prédio com a cabeça baixa. O silêncio me seguia, mas era um silêncio opressor, cheio de olhos invisíveis. Vi algumas pessoas pelas janelas, rostos vazios, todos olhando para dentro de suas próprias casas, como se tivessem desistido do mundo. Cheguei no bloco C, onde o porão estava parcialmente aberto, com uma pedra escorando a porta. Desci as escadas com cuidado e lá no escuro encontrei Clark. Um homem magro, barbudo, usando um casaco militar velho e segurando uma lanterna.
Ele não parecia perigoso, mas também não parecia calmo. Ele me levou a um canto do porão, onde outros 3 estavam sentados no chão com blocos de papel, escrevendo. Clark falou baixo, como se até as paredes ali pudessem ouvir. Você viu o alerta, certo? Sim. Então você já está comprometido, mas talvez ainda haja tempo. Dei o que ele queria dizer com comprometido. E foi aí que ele explicou tudo. O alerta que recebemos não era um aviso, não era para nos proteger, era o começo, a entrada, o vetor. Eles projetaram o alerta para parecer seguro, frio, direto, limpo, mas foi projetado para se fixar na mente. Repetição, cor, tom. Não foi enviado para informar, foi enviado para condicionar. Ele me mostrou um rádio portátil que tinha sido desmontado. Os fios estavam pretos, como se estivessem queimados. Todo aparelho que recebe o sinal é corroído, mas não fisicamente, a corrosão é mental. Primeiro você concorda em ficar em casa, depois você concorda em não olhar pela janela, depois você concorda que não precisa mais sair, até que o pensamento de sair nem exista mais. Uma mulher do grupo, com olhos fundos e dedos trêmulos, disse que o marido começou a repetir frases com 1 semana antes do alerta. Ela já disse que ele já tinha recebido a chamada e que depois disso ele só sorria e dizia que estava melhor agora. Clark me mostrou imagens desenhadas à mão, representando padrões de sinal, ondas espirais, textos truncados. Essas formas se repetem nos alertas visuais. Elas grudam no cérebro como um vírus. A maioria das pessoas aceita. Alguns, como nós, resistem. Mas por quanto tempo? Fiquei em silêncio, meu estômago revirou. O alerta, que até então eu tinha tratado como um aviso estranho, fazia parte da contaminação. Não havia sirenes, porque a ameaça não era externa. Estava dentro da cabeça de todo mundo, plantada ali como uma frase e uma cor. Antes de ir embora, Clark me entregou uma folha de papel com anotações. Tinha um mapa desenhado à mão, marcando o centro da cidade, onde ficava um velho caminhão de transmissão de emergência. Segundo ele, era de lá que os sinais estavam vindo. Se você conseguir desligar aquilo, talvez ainda haja tempo para os poucos que ainda resistem. E você? Perguntei. Eu já vi o alerta por tempo demais. Voltei para casa pelo mesmo caminho, evitando os olhares vidrados daquela que espreitavam pelas janelas. Ao chegar, fechei todas as cortinas, desliguei todos os aparelhos restantes e sentei no chão, olhando para o papel amassado nas minhas mãos. Pela primeira vez, senti que tinha algo maior do que só um erro no sistema, e que minha mente estava sendo moldada há dias, talvez desde o primeiro momento em que olhei para aquela tela vermelha, mas agora eu sabia. Nos dias seguintes, comecei a perceber que algo dentro de mim estava mudando. Não era físico. Meu corpo ainda era o mesmo. Eu ainda me olhava no espelho com aquela expressão de cansaço acumulado. Mas meus pensamentos, eles começaram a se repetir. Percebi padrões nas minhas próprias frases. Eu pensava em algo e segundos depois repetia em voz baixa, como se estivesse tentando me convencer. Às vezes eu escrevia algo no caderno que Clark me deu, e quando relia, parecia que não era eu quem tinha escrito. As palavras vinham com muita facilidade. Fique em casa, está tudo bem agora, evite janelas. Eu não queria pensar nisso, mas os pensamentos vinham sozinhos, como um eco. Comecei a desconfiar de mim mesmo, da minha própria mente. E esse é o tipo de medo do qual você não pode fugir. Uma noite, acordei com a sensação de estar sendo observado. A luz do corredor estava acesa, mesmo eu me lembrando de ter desligado. Fui até lá e vi pegadas molhadas no chão, pequenas como pés descalços. Iam da porta da frente até o banheiro. Segui devagar com o coração disparado. O banheiro estava vazio, mas o espelho estava embaçado. E no centro, alguém tinha escrito com um dedo: "Você está quase pronto". Naquela noite, não voltei a dormir. Sentei no chão do quarto com a lanterna ligada, a faca de cozinha ao lado e o caderno aberto. Me forcei a escrever algo diferente. Tentei lembrar o nome da minha irmã, a cidade onde nasci, minha comida favorita, mas quanto mais eu tentava, mais vazio tudo parecia. As memórias estavam lá, mas se esfarelavam nos detalhes, como sonhos contados tarde demais. Era como se as partes que me formavam estivessem sendo apagadas uma a uma. No dia seguinte, decidi voltar ao porão para procurar Clark. A porta estava entreaberta como antes, mas não tinha ninguém lá. O lugar parecia abandonado há dias, mesmo eu sabendo que tinha estado ali há pouco tempo. No chão, só uma folha de papel com um desenho espiral vermelho.
No verso, uma frase escrita com caneta vermelha: quanto mais você olha, mais ele te entende. Naquele momento em diante, comecei a questionar se Clark sequer tinha existido, se aquele grupo de pessoas realmente estava lá, ou se minha mente, numa tentativa de se proteger, criou uma fantasia de resistência para me manter funcionando. Mas o mapa ainda estava comigo, as anotações também, e a angústia não era produto da imaginação, e isso eu sabia. No caminho de volta, vi um homem parado em frente ao prédio, olhando para o céu. Ele estava usando um uniforme de entregador, completamente sujo. A cabeça dele estava inclinada para trás num ângulo estranho, como se o pescoço tivesse travado. O mais perturbador era que ele estava sorrindo, não de forma agressiva. Era um sorriso sereno, calmo, como alguém que aceita totalmente o que está prestes a acontecer. Ele virou a cabeça lentamente e olhou para mim. Não disse nada, mas o sorriso se alargou. Subi as escadas correndo, tranquei a porta com todos os móveis que consegui arrastar e me tranquei no banheiro. Eu estava respirando muito rápido, minhas mãos tremiam, meus pensamentos estavam embaralhados. Olhei no espelho e tentei repetir meu nome em voz alta. Não consegui. Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Só aquela sensação de que o nome não me pertencia mais. Eu era alguém, mas não sabia quem, e a parte de mim que sabia já tinha ido embora. Quero parar um pouquinho aqui para poder dizer o quanto está me incomodando o fato dele não ter ido seguir o mapa que o Clark colocou para ele. Tipo, você tá aí sofrendo, sendo que você podia tentar fazer alguma coisa. Enfim. Desculpa ter cortado o clima. Nas horas seguintes, houve batidas na porta. Era rítmico, suave, como as batidas nas janelas dias antes. E entre cada batida, uma voz suave dizia: você está pronto agora, deixe-me entrar. A voz parecia da minha irmã, ou talvez a da minha mãe, ou talvez a minha própria, não sei dizer, mas era familiar, e isso era o que mais me assustava. Passei o resto da noite em silêncio absoluto, tentando não pensar, não ouvir, não sentir. Mas mesmo com os olhos fechados, eu vi imagens piscando. O fundo vermelho, as letras brancas, a mensagem repetida, e quando abri os olhos, percebi que tinha escrito no chão com carvão de fogo. Com carvão do fogão. Está tudo melhor agora. Não me lembrava de ter feito aquilo, mas a letra era minha, ou pelo menos era parecido o suficiente. Quando o amanhecer chegou, o céu parecia ainda mais errado. A luz não tinha cor definida, como se o sol estivesse tentando nascer, mas algo estivesse bloqueando a última parte da manhã. O tempo não passava direito, o ponteiro do meu relógio de pulso girava, os números, como se estivessem em modo de teste. A bateria do meu celular finalmente tinha acabado, até o silêncio parecia mais denso. Eu ainda tinha um mapa nas mãos. O caminhão de sinal estava marcado com um círculo no centro de Red Pine Falls, em frente ao prédio da antiga estação de rádio. Era longe e o caminho era exposto, mas se eu não fosse, eu já sabia meu destino: me tornar mais um corpo sorrindo, olhando para o céu. Peguei o caderno, uma lanterna, uma faca e a garrafa de água que ainda restava. Saí pela lavanderia dos fundos, do mesmo jeito de antes. As ruas estavam vazias, mas não como uma noite comum. Era uma ausência programada, como se alguém estivesse esvaziando o mundo para eu não ter com quem conversar. No meio do caminho, vi uma criança parada na calçada sozinha. Ela estava olhando para o calçamento, com as mãos nas costas, cantarolando algo sem melodia. Quando passei por ela, ela parou de cantar. Olhou para mim e disse em voz baixa: "Você vai para lá, não vai? Eles sabem." E então, voltou a cantar. Fiquei paralisado por alguns segundos. Tentei perguntar quem eram eles, mas ela só virou e entrou na casa ao lado, sem pressa. Continuei andando, e quanto mais perto eu chegava do centro da cidade, mais eu sentia que estava andando dentro de um corredor de vidro. As vitrines das lojas exibiam manequins virados para fora, todos os rostos cobertos por panos vermelhos. Aquilo não era normal, não fazia parte da decoração. Tinha sido colocado ali depois, por alguém ou por algo que queria me ver passar. Finalmente, cheguei no ponto indicado no mapa. A antiga estação de rádio estava trancada, mas atrás dela, no terreno baldio, estava o caminhão. Um veículo militar, cinza, sem placas. As janelas eram escuras e o motor estava desligado. Mesmo assim, a carroceria vibrava, como se alguma máquina lá dentro ainda estivesse operando. Na lateral, um painel de LED piscava com a mesma mensagem: "Permaneça em casa, aguarde instruções." Aproximei-me devagar, com os olhos fixos nas palavras.
A sensação de ser puxado era real, não fisicamente, mas como se minha mente quisesse se aproximar, entender, obedecer. Quando coloquei a mão na maçaneta, ouvi uma voz atrás de mim. Não toque nisso. Virei e vi um homem encostado numa parede, segurando uma barra de ferro. O rosto dele estava sujo, o olhar cansado. Era um dos moradores que eu costumava ver no mercado, mas eu não lembrava o nome dele. Ele se aproximou. Você ainda consegue pensar? Assenti, sem ter certeza se era verdade. Então temos uma chance. O nome dele era Martin. Ele tinha se escondido nos túneis de serviço do centro da cidade, tentando rastrear o sinal. Ele me disse que mais pessoas tinham tentado destruir aquele caminhão, mas não conseguiram nem chegar perto. A maioria desistiu no meio do caminho. Outros simplesmente pararam. Com a ajuda dele, abrimos a parte de trás do veículo. Lá dentro era pior do que eu imaginava. Não tinha ninguém, mas telas, muitas telas. E todas exibiam rostos, centenas de rostos dos moradores da cidade, repetindo frases sincronizadas. Algumas telas mostravam cômodos de casas, outras mostravam ruas vazias. Era como se o caminhão estivesse vigiando a cidade inteira, gravando cada palavra dita, cada janela fechada. Martin começou a destruir os fios com a barra de ferro enquanto eu procurava o gerador. A máquina tremia, como se estivesse tentando resistir. Quando finalmente cortei os cabos de energia, as telas piscaram e começaram a se desligar uma a uma. O som das vozes diminuiu até virar um sussurro e então silêncio. Mas não era o fim. Martin parou de se mexer. Ficou imóvel no meio da carroceria, olhando para a última tela ainda ligada. Era o rosto dele, mas ele estava sorrindo. Ele caiu no chão logo depois, sem grito, sem luta, só caiu. Corri até ele, mas ele não tinha pulso. Seu rosto ainda mostrava aquele sorriso sereno. Por um segundo, achei que eu também estava sorrindo. Coloquei a mão no meu rosto. Estava normal, mas o pensamento persistia. Saí de lá o mais rápido que pude, correndo por ruas cada vez mais distorcidas. As casas pareciam tortas, as árvores pareciam estar me observando, e a sensação de estar sendo seguido nunca me abandonou. Quando finalmente cheguei na saída da cidade, eu já não sabia se tinha conseguido escapar do sinal, ou se eu só estava carregando ele comigo. Fiquei fora da cidade por um tempo, escondido num galpão abandonado nos arredores de Red Pine Falls, comendo o pouco que tinha guardado e bebendo água da chuva. Pensei que talvez eu tivesse vencido, que o caminhão destruído significava o fim do sinal. Mas todas as noites eu ouvia algo, não fora do galpão, dentro de mim. Vozes baixas repetindo a mesma coisa. Não como um pensamento, era mais profundo que isso. Como se minha mente tivesse sido regravada por um programa que ainda estava rodando em segundo plano. Durante o terceiro dia naquele abrigo, percebi uma luz vermelha piscando no céu. Era um drone, não militar, pequeno, comercial. Veio do norte, circulou minha posição e depois foi embora. No dia seguinte, outro apareceu. Não era coincidência. Eles ainda estavam monitorando. Eles ainda estavam procurando. Foi aí que eu entendi. O caminhão não era fonte, era só um dos transmissores, como uma torre entre muitas. O centro do comando ainda estava ativo, e o centro de comando era o que alimentava as vozes. Eu voltei. Eu sabia que era uma decisão estúpida, mas eu precisava saber de onde aquilo estava vindo. Caminhei de volta pela floresta até o lado oeste da cidade. O que eu vi me paralisou. Red Pine Falls não estava abandonada. Pelo contrário, parecia em ordem. As luzes das casas estavam todas acesas, as cortinas perfeitamente alinhadas. As crianças brincavam na calçada, mas a forma como elas se moviam era artificial demais, como se cada gesto tivesse sido ensaiado, como se cada morador estivesse vivendo uma simulação perfeita da sua antiga vida. E todos estavam sorrindo. Encontrei o que eu procurava na parte velha da cidade, perto dos trilhos de trem desativados. Um centro de operações de emergência tinha sido montado numa antiga escola. Lá dentro, através de uma janela quebrada, eu vi cabos, painéis, antenas e uma sala cheia de pessoas. Elas estavam sentadas em cadeiras, lado a lado, com fones de ouvido e monitores ligados. Seus olhos estavam abertos, mas sem piscar. Alguns murmuravam palavras sem sentido, outros só respiravam fundo e repetiam: "Você está seguro agora." Não havia supervisores, não havia segurança,
Só eles, funcionando como peças de uma máquina viva. Caminhei entre eles, nenhum reagiu. E no centro da sala, uma única tela exibia uma vista aérea de Red Pine Falls. E na parte inferior da tela, uma frase girava silenciosamente. Conexão estável, transmissão ativa. Eu não sabia o que fazer. Desligar os cabos? Destruir os equipamentos? Uma parte de mim só queria correr, mas outra parte queria sentar ali também, colocar os fones de ouvido, ficar em silêncio, parar de sentir, parar de ser. Mas me forcei a sair. No caminho de volta, vi meu próprio rosto refletido numa vitrine. Eu estava suado, pálido, mas algo estava errado. Meus olhos não estavam piscando e tinha um leve sorriso no canto da boca. O mesmo sorriso que eu vi no carteiro, no entregador, na criança. Talvez eu já tivesse passado do ponto de não retorno. Fugi da cidade naquela mesma noite. Não pela estrada, nem pelas trilhas conhecidas. Cortei pela mata fechada, seguindo apenas o instinto e o que restava da minha vontade. Caminhei por horas até o som desaparecer. Não o som da cidade, o som da minha cabeça. Encontrei abrigo numa cabana abandonada nas montanhas. Desde então, evito qualquer aparelho eletrônico. Uso velas, escrevo à mão. Como que eu consigo caçar ou cultivar? Não me conecto com ninguém. Às vezes vejo fumaça no horizonte. Às vezes ouço vozes que parecem humanas, mas não tenho certeza. Nunca vou até elas. 6 meses se passaram. O sinal se foi, mas não os pensamentos. Eu ainda sonho com a frase. Eu ainda acordo com a sensação de que estou sorrindo, mesmo quando não estou. Às vezes esqueço o meu nome por alguns minutos. Às vezes me pego repetindo frases que eu não escrevi. O mundo não acabou, mas mudou. Red Pine Falls foi só um campo de testes, um experimento. Talvez outros lugares já tenham sido corrigidos. Talvez essa seja uma nova forma de controlar as pessoas. Não com força, mas com a obediência silenciosa. Uma tela, uma voz suave, uma ordem que soa como cuidado. Se você viu o alerta, mesmo por um segundo, talvez já seja tarde demais. E essa foi a nossa creepypasta de hoje. Eu tenho muitos pontos, né? Como eu citei pra vocês, me parece muito aquela série da Apple TV nova, né? Da Carol, que é muito boa, por sinal. E é um tipo de terror diferente, né? Tem muita gente que sente esse terror do controle, beira até um pouquinho um alienígena, por exemplo, sinais que controlam as pessoas. Então é um tipo de terror diferente. Não vou dizer que isso me pega muito, tá? Não tenho muito medo disso, mas também tem um filme que eu vou indicar pra vocês, que é a Rua Cloverfield, que também é mais ou menos isso, né? Tem uma premissa um pouco parecida. E assistam, é muito legal, eu gosto bastante, é super interessante. Como eu falei, não é o meu tipo de terror favorito, não é algo que eu gosto, mas eu acho pra quem gosta, assim, é bem interessante. E contem pra mim o que vocês acharam dessa história, se vocês têm esse tipo de medo também. Eu acho que eu sou mais assombração e fantasmas do que aliens e controles de mentes. Mas se você gosta, conta aqui pra mim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Tenham bons sonhos e uma boa noite.